eu me chamo Maria Tereza Barros e eu vou apresentar a vocês um pouquinho sobre as neoplasias no idoso, certo? A neoplasia, ou popularmente chamada como câncer, ela nada mais é do que um crescimento ordenado das células, que acabam por invadir os tecidos e órgãos, certo? Ela tem duas diferenciações, tá? O tumor, que é qualquer lesão que tenha um aumento de volume, ou pode ser uma inflamação localizada, e o câncer, que é normalmente esse termo que é utilizado para identificar qualquer neoplasia maligna. Eles são subdivididos em dois, tá? Quando o tumor ele é benigno, ele cresce de maneira localizada, circuncinta, não é letal e não causa nenhum transtorno ao hospedeiro, tá? E isso ele pode evoluir despercebido por muito tempo, sem a pessoa perceber. Já a maligna, ela que é o câncer em si, ela tem um crescimento muito acelerado, infiltra nos tecidos vizinhos e sofre metástases, que é quando o câncer se espalha para outras partes do corpo, outros tecidos e outros órgãos, tá? Provocando perturbações homeostáticas graves e podem levar esse indivíduo à morte. Aqui nessa imagem, fala um pouquinho sobre o desenvolvimento de um tumor benigno e de um tumor maligno, o quanto que ele se desenvolve muito mais rápido. Algumas nomenclaturas, ela vai depender muito da origem, de onde está se localizado o tumor, certo? Geralmente, para tumores benignos, acrescenta o sufixo oma, tá? Como, por exemplo, se a origem dele for glandular, o adenoma, tá? Do tecido epitelial, na verdade. E já os malignos, ele vai depender muito da origem embrionária dos tecidos e de onde deriva o tumor. Mas, para algumas, são usado o nome carcinoma. Desde muito tempo atrás, a doença ela era conhecida desde longa data por egípcios, persas e indianos. Há 30 séculos antes de Cristo já se referiu aos tumores malignos, mas foram os estudos na escola hipocrática grega, datados do século antes de Cristo, que os definiram melhor, caracterizando-se como um tumor duro que muitas vezes reaparece depois de extirpado, ou que se alastrava para diversas partes do corpo, levando à morte. Como vocês podem ver, o câncer, mesmo após a cura, ele pode reaparecer, né? Então, é aquela coisa que a gente se diz curado, mas não para sempre, né? Mais cedo ou mais tarde ele pode voltar. Sobre o câncer, ele, na pessoa idosa, ele é a terceira causa de morte em idosos no Brasil, tá? Então, ele tem alguns diferenciais. Segundo Schaper, em 2003, ele conta que os tumores mais comuns em homens acima de 60 anos estão localizados no pulmão, na próstata, na pele, no estômago e no colo. E já as mulheres são câncer de mama, de pele, de colo, de pulmão e de estômago. Aí aqui a gente trouxe alguns dados relativos onde ficam os cânceres onde mais ocorrem os cânceres em homens e mulheres. E aqui tem a estimativa de novos casos de câncer no Brasil, né? Como vocês podem ver aqui, em um homem, o principal câncer do homem é a próstata, e na mulher, que mais acomete as mulheres, são as mamas. Alguns sintomas um emagrecimento inexplicado, a falta de apetite, alteração do hábito intestinal, perda de sangue nas fezes, um cansaço excessivo, certo? Lembrando que os sinais e sintomas devem ser examinados pelo médico, a fim de descartar qualquer possibilidade do câncer, tá? O envelhecimento pode ser considerado um fator de risco, né? Com a chegada à terceira idade, ocorrem diversas mudanças nas células, deixando mais vulneráveis às transformações malignas, que está associada ao fato de que o idoso terem tido um maior tempo de exposição aos fatores de risco para o câncer, né? E assim, segundo uns estudos, o risco de desenvolver câncer em pessoas com mais de 65 anos é 11 vezes maior. Então, sim, o envelhecimento ele é um grande fator de risco, tá? O diagnóstico do câncer, ele é realizado
através de uma história clínica e de um exame físico detalhado. Por isso que o exame físico é muito importante, né? Podem ser utilizados exames endoscópicos, como broncoscopia, endoscopia digestiva alta, tá? Colposcopia, laparoscopia e outros exames que se acham necessários, como o câncer de mama, pode ser incluída a mamografia, pode ser raio-x também, tá? No tecido das áreas em que for notada alteração, deverá ser realizada uma biópsia, que é quando a gente tira um pouquinho desse tumor e leva para os estudos. E encaminham para o estudo para fazer um exame histopatológico daquele pedaço que foi retirado. Através dessa confirmação é onde vai ser determinada a extensão da doença e identificar os órgãos que foi acometido, ou seja, se tem metástase ou não. O tratamento, certo? O tratamento ele vai variar de acordo com o tipo da neoplasia, o estadiamento da doença e as características biológicas do tumor. E, claro, as condições do paciente. Isso também vai ser de extrema importância. Avaliar a condição do paciente é muito importante. Lembrando que o tratamento sugerido é feito pelo médico, certo? De primeira opção, a gente tem a cirurgia oncológica, né? Que ela consiste na retirada do tumor, ela tem um caráter curativo e, às vezes, de caráter paliativo, tá? Vai depender muito da extensão da lesão. Tem a quimioterapia também, que é um tratamento medicamentoso que tem o intuito de combater o câncer, destruindo as células cancerígenas e saudáveis. O ruim da quimioterapia é que ela acaba atacando realmente o organismo por completo, né? A quimioterapia ela pode ser administrada por diversas vias: via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, tá? A radioterapia ela vai impedir o crescimento celular. Ela vai utilizar uma radiação ionizante para tentar destruir o tumor ou impedir a replicação. A radioterapia, ela tem um caráter mais local, digamos assim. A imunoterapia, ela vai provocar o aumento da resposta imune, estimulando a ação das células da defesa do organismo. E tem também como tratamento a hormonioterapia, certo? Essa hormonioterapia ela tem um intuito mais para os tumores de caráter hormonal, como câncer de mama, de próstata, certo? E ela vai evitar que o tumor cresça e se espalhe ou retorne. Muitas mulheres, quando acabam o tratamento de câncer, ficam tomando a hormonioterapia para justamente prevenir que o câncer reincida. E tem o tratamento paliativo, né? Que ele visa proporcionar melhor qualidade de vida e o alívio dos sintomas e efeitos colaterais nos pacientes em estágio avançado da doença. Então, é quando a gente tenta prolongar a vida do paciente e nessa prolongação da vida que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, são os cuidados paliativos. A prevenção. Tem um certo ditado que faz jus ao seu nome, que é melhor prevenir do que remediar. Então, a prevenção do câncer envolve muitas questões, tá? E aquela prevenção que a gente já conhece, alimentação e tudo mais. A prevenção dos fatores associados ao estilo de vida em todas as idades e com intervenção de combate a agentes ambientais e ocupacionais cancerígenos pode trazer bons resultados na redução do câncer. Então, assim, o câncer em idosos pode ter relação com maus hábitos ao longo da vida, meu filho. Por isso, devemos nos cuidar desde jovens. Então, o cuidado deve permanecer desde jovem. A prevenção primária, ela consiste em impedir que o câncer desenvolva adotando medidas de vida saudáveis e evitar exposições das substâncias cancerígenas, como o álcool e o tabaco, e outras drogas. Prevenção secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas, por exemplo, lesões causadas pelo vírus do HPV ou cânceres assintomáticos inicialmente. E uma dica para prevenir o câncer é não fumar, não ingerir bebida alcoólica, manter uma alimentação saudável, um peso adequado, praticar atividade física. A atividade física ela pode entrar não só como uma prevenção, mas como um tratamento também, certo? No caso, para as mulheres, a amamentação ela ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. E evitar alimentos industrializados, né? Aqui são as referências e a equipe.